Gente, eu preciso contar pra vocês uma história que me arrepia até hoje quando lembro. É sobre como um homem pode ser enganado quando tá desesperado e como Nossa Senhora Aparecida nunca abandona os filhos dela, mesmo quando a gente faz as piores bobagens. Meu nome é José Carlos, tenho 42 anos, sou pedreiro aqui em Ribeirão Preto. Sempre fui um homem simples, trabalhador, católico de berço. Minha mãe, que Deus a tenha, me criou rezando o terço todo dia, indo na missa de domingo, com muita devoção a Nossa Senhora Aparecida. Ela tinha uma imagem linda da santa, pequenininha, que ficava no cantinho da sala, sempre com uma velinha acesa. Quando ela morreu, fez questão de me deixar essa imagem. Meu filho, ela disse, Nossa Senhora vai cuidar de você e da sua família pro resto da vida. E olha, até então tinha cuidado mesmo. Casei com a Márcia, mulher boa, temente a Deus, que respeitava minhas crenças. Tivemos 3 filhos, o João, de 8 anos, a Maria, de 6, e o pequeno Pedro, de apenas 3 aninhos. A gente morava numa casinha simples, de madeira, nos fundos de um terreno. Não era muito, mas era nosso lar, sabe? Todo canto tinha um sinal da nossa fé. Um crucifixo aqui, um santinho ali, e claro, a imagem da Nossa Senhora bem no centro da sala, onde minha mãe sempre quis que ficasse. Eu trabalhava pesado, levantava às 5 da manhã, pegava a bicicleta e ia pra obra. Era engraçado, né? Eu construía casas lindas pros outros, casas grandes, com piscina, churrasqueira, essas coisas todas. Mas voltava pra casa pro meu barraquinho de madeira. Mas eu era feliz, gente. A Márcia fazia uma comidinha gostosa com o pouco que tinha, as crianças brincavam no quintal e à noite a gente rezava junto antes de dormir. Era uma vida simples, mas abençoada. O dinheiro era sempre apertado, não vou mentir. Às vezes eu olhava pro Pedro, tão pequenininho, e pensava se conseguiria dar estudo bom pra ele, se ele ia ter as oportunidades que eu nunca tive. Mas eu confiava, sabe? Confiava que Deus e Nossa Senhora iam abrir os caminhos. E sempre abriam. Quando as coisas apertavam demais, sempre aparecia um serviço extra, um vizinho que precisava de um reparo, alguma coisa. Foi em março do ano passado que tudo começou a mudar. Chegou na nossa cidade um pastor chamado Ezequiel Mendes. Ele alugou um galpão no centro e começou a fazer cultos toda noite. O povo comentava que ele era diferente, que tinha revelações especiais de Deus, que fazia milagres. No começo, eu nem liguei muito. Católico que nem eu não costuma se meter nessas coisas, né? Mas aí começaram os problemas com o Pedro. Meu menino mais novo sempre foi cheio de vida, arteiro, correndo pra todo lado. De repente, ele começou a ficar molinho, sem apetite. A Márcia ficou preocupada e levou ele no postinho. O médico disse que era só uma virose, que ia passar, mas não passou. Pelo contrário, foi piorando. O Pedro começou a ter febres altas, vomitava tudo que comia, ficava chorando a noite inteira. A gente não dormia mais direito. Levamos ele no hospital, fizeram um monte de exame, mas os médicos não conseguiam descobrir o que era. Deve ser alguma infecção, diziam. Vamos dar mais antibiótico, mas nada adiantava. Foram 2 semanas assim. Meu menininho defininhando, eu gastando todo o dinheiro que não tinha em consulta e remédio, e nada de melhora. A Márcia chorava escondido, eu via, e gente, eu tava desesperado. Quantas noites eu fiquei na frente da imagem da Nossa Senhora, de joelhos, implorando pela cura do meu filho. Foi quando a vizinha, a dona Rosa, me disse, José, por que você não vai naquele culto do pastor Ezequiel? Dizem que ele tem um dom especial pra cura. Não custa tentar, né? No começo, eu resisti. Eu sou católico, dona Rosa. Minha fé tá na Nossa Senhora. Mas ela insistiu. Deus é um só, José. Se ele pode usar aquele homem pra curar seu filho, por que não tentar? E olha, quando você tá com o coração apertado vendo seu filho sofrendo, você perde a razão. Você faz qualquer coisa. Foi isso que aconteceu comigo. Numa quinta-feira, depois de mais uma noite sem dormir com o Pedro febril no meu colo, eu falei pra Márcia, vou naquele culto hoje. Não aguento mais ver nosso menino assim. O galpão tava lotado quando cheguei. Gente simples igual a mim, muitos com cara de sofrimento, todos ali buscando alguma coisa. O pastor Ezequiel era um homem alto, de uns 45 anos, cabelo grisalho, voz forte. Quando ele começou a pregar, eu confesso que fiquei impressionado. Ele falava com uma convicção que me abalou. Meus irmãos, ele dizia, vocês querem saber por que suas orações não são atendidas? Porque o sofrimento persiste em suas casas? É porque vocês estão adorando ídolos. Essas imagens que vocês têm em casa não são santos, são demônios disfarçados. Gente, meu coração disparou quando ouvi isso, mas ele continuou. A Bíblia é clara, não farás imagem de escultura. Vocês acham que estão orando para Nossa Senhora, mas na verdade estão se comunicando com o demônio, e por isso Deus não atende suas súplicas. Eu fiquei balançado, não vou mentir. Aquelas palavras mexeram comigo de um jeito estranho, e quando o culto terminou, o pastor veio falar comigo, como se ele soubesse que eu tava ali pela primeira vez. Irmão, ele disse, colocando a mão no meu ombro, o Espírito Santo me revelou que você tem um filho doente, e me revelou também porque ele não fica bom. Gente, eu gelei. Como ele sabia do Pedro? É por causa dos ídolos na sua casa, irmão. Principalmente aquela imagem morena que fica na sua sala. Eu nem tinha falado nada pra ele sobre a imagem da Nossa Senhora, mas ele sabia. Como podia saber? Essa imagem, ele continuou, não é Nossa Senhora, meu irmão. É Iemanjá disfarçada. É a rainha dos demônios. Por isso seu filho tá doente. Os demônios estão sugando a vida dele. Vocês não imaginam o que passou na minha cabeça
naquela hora. Eu pensava na minha mãe, na fé dela, em todas aquelas orações que ela fazia na frente daquela imagem. Seria possível? Será que eu tava mesmo adorando o demônio sem saber? Pastor, eu perguntei com a voz trêmula, mas minha mãe rezava para essa imagem a vida inteira. Ela era uma mulher de fé. Meu irmão, ele disse com uma cara de pena. Sua mãe foi enganada, assim como você está sendo. Satanás é o pai da mentira. Ele se disfarça de anjo de luz para enganar os filhos de Deus. Por isso seu menino não sara, porque você tá dando glória pro demônio, achando que tá dando pra Deus. Gente, eu saí daquele culto com a cabeça zonza. Cheguei em casa e olhei para a imagem da Nossa Senhora de um jeito que nunca tinha olhado antes. Seria mesmo possível? A Márcia percebeu que eu tava diferente. José, o que foi? Você tá com uma cara estranha. Márcia, eu disse. O pastor falou umas coisas sobre nossas imagens. Que coisas, José? Ela tava desconfiada. Eu contei tudo que o pastor tinha falado. A Márcia me olhou como se eu tivesse ficado louco. José, você endoidou? Aquela imagem é da sua mãe. É Nossa Senhora Aparecida. Como pode ser coisa do demônio? Mas Márcia, como ele sabia do Pedro? Como ele sabia da imagem? Deve ser revelação mesmo. Nós discutimos naquela noite. A Márcia não queria nem ouvir falar, mas o Pedro continuou piorando. Na sexta-feira, ele estava tão fraco que mal conseguia ficar de pé. No sábado, teve que ficar na cama o dia todo. E eu tava enlouquecendo de desespero. Voltei no culto de sábado. Dessa vez, o pastor falou direto comigo na frente de todo mundo. Irmão José, ele gritou, o Senhor me mostrou que você ainda não teve coragem de se libertar. Seu filho continua doente porque você continua dando glória aos demônios. Quando você vai ter fé para se libertar completamente? Todo mundo olhava para mim. Eu me sentia exposto, envergonhado. Pastor, eu falei, eu quero fazer o que é certo, mas é difícil. Aquela imagem era da minha mãe. Meu irmão, ele disse, você quer salvar a memória da sua mãe ou salvar a vida do seu filho? Porque os dois você não consegue. O demônio não vai deixar. Essas palavras me cortaram como uma faca. Salvar a vida do meu filho. Era isso que eu mais queria no mundo. E se fosse verdade? E se aquela imagem tivesse realmente atrapalhando? O que eu preciso fazer, pastor? Perguntei com a voz quebrada. Você precisa queimar, irmão. Precisa queimar todos os ídolos da sua casa. Só assim Deus vai poder agir na vida do seu menino. Queimar? Gente, só de pensar me dava uma agonia no peito. Mas o pastor insistiu. Se você realmente tem fé, se você realmente quer que seu filho seja curado, você vai fazer isso na frente de todos nós, como testemunho da sua libertação. Eu voltei para casa naquela noite mais confuso do que nunca. O Pedro tava pior, com muita febre, delirando. A Márcia tava desesperada. José, ele tá muito mal. Acho que a gente tem que levar ele pro hospital de novo. Márcia, eu disse. O pastor disse que se eu queimar as imagens, o Pedro vai ficar bom. José, pelo amor de Deus, você vai acreditar nesse homem que nem conhece? Aquela imagem é sagrada, é herança da sua mãe. Mas e se ele tiver razão, Márcia? E se for por isso que nosso filho não melhora? A gente discutiu até altas horas, mas quando amanheceu segunda-feira e vi meu menino tão fraquinho, tão pálido, eu tomei uma decisão que me persegue até hoje. Márcia, eu disse, vou levar as imagens pro culto hoje. Vou queimar na frente de todo mundo. Ela começou a chorar. José, não faça isso, por favor. Isso vai dar azar pra nossa família. Márcia, nosso filho tá morrendo. Se existe uma chance, por menor que seja, eu vou tentar. Com o coração partido, peguei a imagem da Nossa Senhora que era da minha mãe, o crucifixo da parede, uns santinhos que a gente tinha. Coloquei tudo numa sacola e saí de casa. A Márcia ficou chorando com as crianças. Quando cheguei no galpão naquela noite, o pastor anunciou pra todo mundo: irmãos, hoje vocês vão ver um testemunho de fé. O irmão José vai se libertar completamente dos ídolos. Ele vai queimar tudo na nossa fogueira da libertação. Eles tinham preparado uma fogueira no meio do galpão. Todo mundo em volta, cantando hinos, batendo palma. E eu ali, com aquela sacola na mão, tremendo que nem vara verde. Vamos, irmão José, o pastor gritava. Mostre sua fé. Jogue os demônios no fogo. Gente, foi o momento mais difícil da minha vida. Eu olhava para aquela imagem da Nossa Senhora, tão pequenininha, tão delicada, e lembrava da minha mãe rezando na frente dela. Lembrava das noites que eu mesmo tinha rezado, pedindo proteção para minha família. José, o pastor gritou mais alto, seu filho tá morrendo enquanto você hesita. É isso que você quer? Com lágrimas nos olhos, com o coração despedaçado, eu joguei as imagens no fogo. A Nossa Senhora Aparecida, que minha mãe tanto amava, virou cinza na minha frente. Todo mundo gritava aleluia, batia palma, dizia que eu tinha sido liberto. Mas gente, eu me senti o homem mais vazio do mundo. Agora sim, irmão, o pastor disse. Agora Deus pode agir na vida do seu menino. Vá pra casa e veja o milagre. Eu cheguei em casa destruído. A Márcia olhou pra mim e perguntou: você fez isso, José? Você realmente fez isso? Eu só conseguia chorar. Fiz, Márcia. Pelo nosso filho eu fiz. Ela me olhou com uma decepção que eu nunca vou esquecer. José, você destruiu a coisa mais sagrada que a gente tinha nessa casa. Mas o pior ainda estava por vir. No outro dia, o Pedro não melhorou nada. Pelo contrário, ficou ainda mais fraco. No segundo dia, igual. No terceiro, a mesma coisa. Uma semana se passou e meu filho continuava definhando. Eu voltei no pastor, desesperado. Pastor, eu fiz o que o Senhor mandou, mas meu filho não melhorou. Irmão José, ele disse, às vezes Deus demora para agir. Você precisa ter mais fé e precisa contribuir mais com
com a obra de Deus? Quanto você tem dado de dízimo? Gente, aí eu comecei a desconfiar. Ele tava pedindo dinheiro agora? Pastor, eu tô gastando tudo com médico e remédio. Não tenho dinheiro pra dar. Aí está o problema, irmão. Como Deus vai abençoar quem não honra os dízimos e ofertas? Você precisa dar pelo menos 30% do que ganha se quiser ver seu filho curado. 30%? Gente, eu ganhava uma miséria e ele queria que eu desse 30%? Mas, pastor, como eu vou sustentar minha família? Irmão, é uma questão de prioridade. O que é mais importante, o dinheiro ou a vida do seu filho? Vocês acreditam? Esse homem estava me chantageando, usando o sofrimento do meu filho para tirar dinheiro de mim. Mas eu estava tão desesperado que comecei a dar. Primeiro 10%, depois 20%, depois ele queria mais. E o Pedro, meu menininho, continuava doente, cada vez pior. 2 semanas depois de eu ter queimado as imagens, ele teve uma convulsão e tivemos que correr para o hospital. Os médicos disseram que ele estava desidratado, desnutrido, que estava em estado grave. Senhor José, o médico disse, o que aconteceu? Seu filho estava estabilizado há uns dias. Por que parou de trazê-lo aqui? Eu não soube o que responder. Como explicar que eu tinha parado de levar meu filho no médico porque um pastor disse que Deus ia curar? Como dizer que eu tinha queimado as imagens sagradas da minha família por causa de um charlatão? Foram os piores dias da minha vida. Meu filho internado, grave, e eu descobrindo que tinha sido o maior idiota do mundo. A Márcia mal falava comigo. Os vizinhos me olhavam com pena. E pior de tudo, eu tinha destruído a herança mais preciosa da minha mãe por nada. Foi numa terça-feira que tudo desmoronou de vez. Eu tava no hospital, sentado ao lado da cama do Pedro, quando chegou a notícia que acabou comigo. O pastor Ezequiel tinha sumido. Fugiu da cidade levando todo o dinheiro que tinha arrecadado dos fiéis. A polícia descobriu que ele nem pastor era de verdade. Era um vigarista que andava pelo interior aplicando esse mesmo golpe. Gente, quando eu soube disso, eu desabei. Ali mesmo no hospital, na frente de todo mundo, eu comecei a chorar que nem criança. Não era só raiva, não era só decepção. Era uma dor que parecia que ia me partir ao meio. Eu tinha sido enganado da pior forma possível. Tinha destruído minha fé, minha família, a memória da minha mãe. Tudo por causa de um mentiroso. O Pedro continuava internado, cada dia mais fraco. Os médicos faziam o possível, mas parecia que ele estava desistindo de viver. E eu, gente, eu entrei numa depressão profunda. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia nem rezar. Como ia rezar se eu mesmo tinha queimado minhas imagens sagradas? A Márcia tentava me consolar, mas eu via na cara dela a decepção. José, ela dizia, a gente precisa ser forte pelo Pedro. Ele precisa da gente. Mas como ser forte quando você se sente o homem mais fraco e burro do mundo? Como ter esperança quando você mesmo destruiu sua própria fé? Foi numa quinta-feira, 2 semanas depois da descoberta sobre o falso pastor, que eu cheguei no meu limite. O Pedro estava há quase um mês internado. Os médicos disseram que não sabiam mais o que fazer, que era só esperar. A conta do hospital estava gigantesca. Eu não tinha mais dinheiro nem para comida em casa. E pior de tudo, eu não tinha mais fé. Naquela tarde, eu saí do hospital destruído e fui para a obra onde eu estava trabalhando, mas não conseguia bater nenhum prego. Sentei num canto do canteiro e comecei a chorar. Era fim de tarde, o sol estava se pondo, e eu ali, sozinho, me sentindo o homem mais abandonado do mundo. Meu Deus, eu falava entre as lágrimas. Eu estraguei tudo, destruí tudo. Minha mãe deve estar se revirando no túmulo. Nossa Senhora deve estar com raiva de mim. Meu filho tá morrendo e eu não tenho mais nem imagem para rezar. Que pai eu sou, que homem eu sou. Gente, foi nesse momento que aconteceu algo que eu nunca vou conseguir explicar direito. Eu tava ali chorando, de cabeça baixa, quando de repente senti uma presença. Não era vento, não era barulho, era uma presença mesmo. Uma sensação de que alguém tinha chegado perto de mim. Levantei a cabeça devagar e, gente, eu juro pra vocês, pela vida dos meus filhos, pelo que tenho de mais sagrado, ela tava ali. Nossa Senhora Aparecida tava bem na minha frente. Não era a imagem pequena que eu tinha queimado, não. Era ela mesma, a Mãe de Deus, do tamanho de uma pessoa, com um manto azul que brilhava suavemente, o rosto mais doce que já vi na vida. Eu não conseguia mexer, não conseguia falar, só conseguia olhar, e ela sorriu pra mim. Um sorriso tão cheio de amor e compreensão que eu comecei a chorar ainda mais. Mas agora era outro tipo de choro. Era choro de alívio, de reconhecimento, de volta pra casa. Meu filho, ela disse, e a voz era como música. Por que você está chorando? Minha senhora, eu consegui falar. Eu fiz uma besteira terrível. Queimei a sua imagem, traí a fé da minha mãe, e agora meu filho tá morrendo, e eu não sei mais o que fazer. Ela chegou mais perto e colocou a mão no meu rosto. Gente, era uma mão tão suave, tão carinhosa, que parecia que estava curando todas as feridas da minha alma. José, ela disse, você acha que eu sou menor que um pedaço de gesso? Você acha que eu preciso de imagem para estar com meus filhos? Eu sempre estive com você. Mesmo quando você queimou aquela imagem, mesmo quando você se deixou enganar, eu nunca saí do seu lado. Mas senhora, eu fiz uma coisa terrível. Meu filho, você fez o que fez por amor ao seu menino. Você se deixou enganar porque era um pai desesperado querendo salvar seu filho. Eu entendo isso. Eu sou mãe também, lembra? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas agora era lágrima de gratidão. E o Pedro, senhora? Meu menino vai ficar bom? Ela sorriu novamente. José, vai agora pro hospital. Seu filho está te esperando. Como assim, senhora? Vai, meu filho, e nunca mais duvide do amor que eu tenho por vocês. Aquele homem me
mentiu pra você. Disse que eu era demônio. Mas você viu demônio em mim agora? Eu olhei pra ela e só conseguia ver amor. Amor puro, maternal, divino. Não, senhora. Só vejo amor. Então vai. E quando chegar no hospital, agradeça ao médico que descobriu o que seu menino tinha. Porque eu toquei no coração dele pra ele não desistir. E assim como apareceu, ela sumiu. Mas ficou uma paz no meu coração. Uma certeza de que tudo ia ficar bem. Corri pro hospital que nem louco. Quando cheguei no quarto do Pedro, a Márcia tava chorando. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alegria. José, ela gritou quando me viu. O médico descobriu, era uma bactéria rara. Eles já começaram o tratamento certo. O Dr. Carvalho, que estava cuidando do Pedro, me explicou. Senhor José, foi uma coincidência incrível. Eu tava quase desistindo quando me veio uma inspiração para pedir um exame específico. Encontramos uma bactéria que quase nunca aparece aqui na região. Mas com o antibiótico certo, seu filho vai ficar bom em poucos dias. Gente, coincidência nada. Era Nossa Senhora que tinha tocado no coração do doutor, igual ela tinha falado. Em 3 dias, o Pedro tava brincando na cama do hospital. Em uma semana, tava em casa, correndo pelo quintal igual antes. Mas a transformação na minha vida foi ainda maior. Primeiro, eu pedi perdão pra Márcia por ter sido um idiota. Depois, fui na igreja católica da nossa cidade e contei tudo pro padre. Confessei meu erro, pedi perdão e comprei uma imagem nova da Nossa Senhora Aparecida pra colocar no lugar da que eu tinha queimado. Mas sabe o que é mais incrível? Quando eu coloquei a imagem nova no cantinho da sala, no mesmo lugar onde ficava a da minha mãe, eu senti que ela tava sorrindo lá do céu. Não era raiva que ela tava sentindo de mim, era compreensão, porque mãe entende quando o filho erra por amor. Hoje, 2 anos depois, minha vida é completamente diferente. O Pedro cresceu forte e saudável. A Maria e o João são crianças felizes. A Márcia voltou a confiar em mim. E eu, gente, minha fé é mais forte do que nunca. Mas agora é uma fé com conhecimento. Uma fé que não se deixa enganar. Eu aprendi que Nossa Senhora Aparecida não precisa de imagem para estar com a gente. A imagem é importante porque nos ajuda a lembrar, a rezar, a manter a tradição. Mas ela tá sempre conosco. Tem a imagem ou não tem. Ela é nossa mãe. E mãe nunca abandona filho. Também aprendi a não julgar quem tem fé diferente da minha. Existem pessoas boas em todas as igrejas, mas aprendi a desconfiar de quem usa a fé para tirar vantagem, de quem pede dinheiro em troca de milagre, de quem fala mal das crenças dos outros. Hoje eu trabalho, sustento minha família com dignidade e toda noite, na frente da imagem da Nossa Senhora, eu agradeço. Agradeço pela cura do Pedro, pela paciência da Márcia, pela oportunidade de recomeçar e peço perdão toda vez que lembro do dia que queimei aquela imagem sagrada. Gente, Nossa Senhora Aparecida é mesmo nossa mãe. Ela entende quando a gente erra, ela perdoa quando a gente se arrepende e ela nunca, nunca mesmo abandona os filhos dela. Mesmo quando a gente faz as maiores besteiras, ela tá ali, esperando a gente voltar pros braços dela. Por isso que eu conto essa história, para que ninguém mais passe pelo que eu passei, para que ninguém se deixe enganar por gente mal intencionada. Nossa fé é sagrada, gente. Nossa devoção é preciosa e Nossa Senhora Aparecida é nossa protetora para sempre. Que ela abençoe todos vocês e proteja suas famílias, assim como protegeu a minha, mesmo quando eu não merecia. Porque o amor de mãe não tem limite, e o amor da Mãe de Deus, então, esse é eterno e incondicional.